Boa noite, estamos começando nossa live. Fixado o comentário com o tema da nossa live de hoje, que é esse princípios norteadores do direito do consumidor. Deixa eu mudar aqui que estamos com desfixar. Deixa eu revisar aqui. Agora pronto. Vou virar aqui a câmera que eu desvirei sem querer. Opa. Pronto. Vamos lá. Deixa eu refixar aqui o comentário que eu não estou conseguindo. Aqui, pronto. Princípios norteadores, princípios do direito do consumidor. Agora sim, só fixando agora de novo ele. Pronto, comentários fixados. Vamos ao que interessa, gente. 9:02, gente. Bom, pessoal, estamos aqui nessa mais uma live da editora JH Mizuno, essa feita falando sobre os princípios do direito do consumidor. Enquanto o pessoal está chegando, eu me apresento para vocês. Meu nome é José Augusto Pérez Filho, eu sou promotor de justiça desde julho de 1990, dia 6 de julho, agora próximo, eu completo 30 anos de Ministério Público. E desde 1994 eu comecei a atuar na defesa do consumidor, como substituto na promotoria de defesa do consumidor de Natal. Na época era uma promotoria só, e de lá para cá continuei me embrenhando nesse mundo da defesa do consumidor, até que em 1996 a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte resolveu ministrar essa disciplina no curso preparatório para magistrados e me convidou também para lá. Então, desde 96 eu dou aula de direito do consumidor. Perdão, primeiro na Escola da Magistratura, depois na Escola do Ministério Público, Fundação Escola do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que hoje não mais existe, depois na Universidade Privada e em vários outros cursos. Então, essa é a bagagem que eu trago aqui para vocês, e preciso agradecer ao convite da editora JH Mizuno para compor uma equipe, um grupo de professores que elaborou um conjunto de livros, de resumos de direito para auxiliar as pessoas na preparação para concurso, na preparação nos cursos de direito, cursos outros diversos que ministram a disciplina de direito do consumidor. E agradecer também a meu amigo Renê do O Souza, que é o coordenador dessa coleção e que foi quem trouxe o convite da
JH Mizuno para que eu integrasse esse time de profissionais. Agradecer também a todos que auxiliaram na divulgação da live de hoje e agradecer sobretudo a vocês que estão aqui para prestigiar esse nosso encontro. Estou vendo agora que minha sogra querida entrou. Renê, muito obrigado, meu amigo. E adiantar também uma coisa que a editora me pediu, que a partir de hoje está liberada a pré-venda do livro que eu escrevi para a Mizuno, que é esse resumo de direito do consumidor. Então já está em pré-venda, mas não corram ainda para o site da editora JH Mizuno, porque no final da live teremos uma informação importante para quem ficar até o final. Então, antes da gente entrar ainda no tema da nossa live, eu vou pedir para vocês tirarem alguns segundos e apertarem nesse aviãozinho de papel aí, parece para vocês, e convidem, por favor, mais alguém interessado, mais alguém que vocês acreditem que possa estar interessado nesse tema, que precise saber alguma coisa sobre direito do consumidor, que esteja estudando direito do consumidor, ou algum empresário, alguém que tem ou teve alguma dificuldade nessa área de defesa do consumidor, porque, como eu já falei várias vezes, todos nós somos consumidores, e a forma com que a gente procura abordar o direito do consumidor, a forma como a gente quer tratar desse assunto, a forma como a gente trata desse assunto no nosso resumo, ela é uma forma muito leve, ela não está restrita à comunidade jurídica. Então, qualquer pessoa interessada em direito do consumidor, ela poderá sim se valer do que a gente trata nesse livro, tá bom? Então, já entrando no nosso tema de hoje, que são os princípios do direito do consumidor, na verdade a gente vai abordar esse tema como os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8.078 de 1990, ou seja, que completa esse ano também 30 anos de promulgação, embora os 30 anos de vigência só serão atingidos em março de 2021, já que ela teve um período para poder entrar em vigor, que a gente chama de vacatio legis, de 180 dias. Então, o que são os princípios norteadores do direito do consumidor, os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor? A gente sabe que uma lei, ela não pode abranger tudo, ela não pode tratar especificamente de todas as situações. Então, muito menos uma lei idealizada para tratar de proteger o consumidor, de defender as relações entre consumidores e fornecedores. E nessa impossibilidade de regular tudo, de resolver ou de prever todo tipo de problema, o legislador lança mão dos princípios. O que são esses princípios? Eles são nada mais, nada menos do que guias que vão orientar a pessoa que está diante de uma situação de conflito ou de possível conflito numa relação de consumo, a solucionar esse possível conflito de acordo com a lei. Então, o princípio ele é uma bússola, é uma indicação, é um indicativo de que as coisas
devem se resolver de determinada maneira, ou seguindo determinado caminho, seguindo determinada rota que o legislador traçou antecipadamente. E essas rotas são os princípios que nós vamos tratar hoje. O primeiro deles é o princípio da transparência. Uma coisa transparente é aquela que deixa ver o que existe do outro lado. E a relação de consumo, ela precisa deixar ver o que acontece naquele relacionamento entre o fornecedor e o consumidor. O princípio da transparência exige ou impõe ao fornecedor que ele seja claro com o consumidor, que ele não esconda possíveis armadilhas para o consumidor, que ele não traga letras miúdas nos contratos, que ele não traga subterfúgios àquela relação, que venham ou que possam de alguma maneira surpreender o consumidor que está entrando naquela relação de consumo com ele, fornecedor. No caso de faltar transparência na relação de consumo, o contrato que resultou dessa falta de transparência na relação pode ser anulado. Zé Augusto, dê aí um exemplo de falta de transparência. Seria o caso, por exemplo, de um fornecedor que, no momento em que o consumidor vai exigir o cumprimento de uma garantia de um produto que apresentou algum vício, algum defeito, ele, fornecedor, apresenta uma restrição para essa garantia que não existia anteriormente, ou que, mesmo existindo, foi escondida, foi oculta para o consumidor, e só na hora em que ele precisa fazer uso da garantia, aquela restrição é apresentada. É o caso da garantia de veículos automotores, por exemplo, que dão 10 anos de garantia, mas para que o seu carro esteja coberto por esses 10 anos de garantia, você precisa fazer durante esses 10 anos as revisões periódicas nas concessionárias autorizadas, o que muita gente não faz, muita gente não consegue fazer, até pelo custo elevado desse tipo de serviço nas concessionárias autorizadas. E a pessoa, ao deixar de fazer a manutenção nas concessionárias autorizadas, também está perdendo aquela garantia de 10 anos que lhe foi dada e lhe foi propagada quando ele comprou o veículo. Então, se isso é escrito com letras miúdas ou não vem escrito de maneira clara e ostensiva no contrato, ou no manual do veículo, essa restrição à garantia, por falta de transparência, ela é nula. Passemos para uma questão que esteve muito em voga há alguns anos, que diz respeito aos chamados score de crédito, né? O score de crédito nada mais é do que uma pontuação que as empresas financiadoras, bancos, financeiras, operadores de cartão de crédito estabelecem, né? É uma pontuação que eles aplicam para cada pessoa que vai contratar um empréstimo, um financiamento com eles. E quanto maior a pontuação, mais provável é
da pessoa receber aquele financiamento e receber aquele empréstimo que deseja ou que pleiteia. Mas durante muito tempo, esse score de crédito, primeiro, ele era escondido dos consumidores. O consumidor não sabia que estava sujeito a esse tipo de avaliação, né, que leva em consideração uma série de variantes. E quando ele tinha seu crédito negado, ele era informado, não, é porque o senhor não atingiu a pontuação necessária. Mas eu não sabia nem que eu estava disputando ponto com nada nem com ninguém. Como é que pontua? O que não pontua? Então, faltava transparência nesse sistema de score de crédito, de pontuação para a concessão do crédito. Até que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, disse que na avaliação de risco de crédito devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor, no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, os bancos, as financeiras, elas podem sim avaliar, pontuar os clientes para dizer se eles têm uma boa possibilidade de repor os valores que lhes foram entregues, né? Arcar com o cumprimento das obrigações que pactuaram com os bancos. Mas esse sistema, ele precisa de transparência, ele precisa ser apresentado ao consumidor para que ele saiba por que ganhou ponto, por que perdeu ponto, quantos pontos ele precisava alcançar para poder receber o crédito que ele almejava. E agora, nessa época de pandemia, nós estamos promovendo essa live na época do isolamento social, da pandemia do Covid-19, surgiu uma nova prática no mercado financeiro, que é a do score do risco na pandemia e pós-pandemia. Ainda estamos tateando quanto a essa nova modalidade de análise de risco, mas o que tem se falado já em matérias, em sites, em conversas com operadores do mercado, é que algumas empresas estão já oferecendo uma análise de risco, considerando a possibilidade daquela pessoa que está pedindo um financiamento, um empréstimo, o risco que aquela pessoa tem de perder o emprego ou de perder renda de forma significativa em razão da pandemia, no curto, no médio e no longo prazo. Então, é uma nova variável que entra no jogo da análise do crédito do consumidor. E isso não é apresentado de forma clara, transparente para nós que estamos pleiteando um crédito. Para que progrida essa possibilidade, para que ela seja juridicamente aceita, é preciso que haja também transparência com relação a ela. Queria mandar um abraço para meu amigo Robson Maia, advogado de São Paulo, para Ana Clara Suzarte, professora de Direito do Consumidor lá na Bahia, para Betânia, minha prima lá de Mossoró, para Galdino de Juazeiro do Norte, para minha tia Lúcia. Obrigado pelo prestígio de vocês, pela presença de vocês aqui. Depois do princípio da transparência, a gente precisa abordar o princípio que é a base, que é a razão de ser da existência do Código de Defesa do Consumidor. Minha filha Amanda, beijo Amandinha, que é o princípio da vulnerabilidade. O que quer dizer isso?
todo consumidor é vulnerável. Por quê? Porque vulnerabilidade é fraqueza, é ausência de defesas suficientes para fazer face, para se opor à vontade e aos interesses do fornecedor. Essa fraqueza do consumidor, ela existe seja qual for a relação jurídica na qual ele tente se adquirir um produto ou um serviço. E é em razão dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, dessa fragilidade do consumidor que vem a lei para protegê-lo. Existem vários tipos de vulnerabilidade. Por exemplo, a vulnerabilidade econômica, a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade de fato diante de determinada situação. Essas várias modalidades de vulnerabilidade, elas se manifestam de maneiras diferentes para pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre alguma vulnerabilidade vai estar presente na sua relação com um fornecedor. Nós vamos para um restaurante. Passou a pandemia, restaurantes reabrem, a gente vai para lá e pede um prato qualquer, um prato de camarão. Você sabe onde foi comprado aquele camarão? Você sabe o tratamento que foi dado, a manipulação daquele camarão, se foi correta? Você sabe como foi preparado aquele prato? Você sabe todos os ingredientes que foram empregados naquele prato? Não sabe. Você pode ser até nutricionista, você pode ser doutora em nutrição e não saber todos os detalhes que cercaram a elaboração daquele prato, desde o momento em que o camarão foi pescado até ele chegar à sua mesa no restaurante. Isso é vulnerabilidade. Quando você está navegando na internet e é alvo de uma série de publicidades para compras online, do que quer que seja, contratar um serviço ou comprar um produto, você está vulnerável. Por quê? Porque você está ali navegando, procurando uma notícia, ouvindo uma música e vem aquela publicidade ali, muitas vezes já relacionada com algo que você procurou, e você está com a mente aberta para sofrer o impacto publicitário e, eventualmente, fazer uma compra por impulso. Isso também é uma manifestação do princípio da vulnerabilidade. Então essa fraqueza, essa vulnerabilidade do consumidor, essa fragilidade, ela precisa ser sempre considerada nas relações de consumo e nos problemas que resultam dessas relações. Agora, apesar do código só falar expressamente de vulnerabilidade, ao longo desses 30 anos de vigência da lei, surgiu um conceito que vai um pouco além da vulnerabilidade, que é o conceito de hipervulnerabilidade. Se todos nós, consumidores, somos vulneráveis, também é verdade que existem consumidores que são ou estão mais vulneráveis do que outros por questões diversas. Por exemplo, uma família enlutada, uma família que acabou de perder um ente querido, e chega o representante da empresa funerária. Aquela família está vulnerável de uma maneira maior às ofertas de um
de uma funerária, de um representante de uma empresa funerária, do que uma família que não está sofrendo com a morte de um ente querido. Da mesma forma, uma família que tem alguém doente, alguém gravemente enfermo, pode sofrer com ataques, entre aspas, ao seu bolso por parte de um hospital, por parte de um profissional de saúde que queira vender um serviço mais caro do que normalmente é cobrado, ou um serviço desnecessário para a pessoa que está naquela situação de hipervulnerabilidade, está muito mais vulnerável do que os outros. Os idosos também podem ser considerados hipervulneráveis. As pessoas super endividadas também são hipervulneráveis quanto à concessão de crédito, quando pleiteiam crédito, né? Então, essa hipervulnerabilidade ela é um grau mais acentuado de vulnerabilidade e precisa ser também considerada nas relações de consumo. O analfabeto que contrata um financiamento, por exemplo, ele é muito mais vulnerável do que alguém que sabe ler e interpretar o que está ali naquele contrato que está celebrando. Até agora a gente falou em vulnerabilidade de pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas, elas podem ser vulneráveis? Algumas sim. A doutrina, quer dizer, os autores que escrevem sobre direito do consumidor e os julgadores que decidem sobre relações de consumo, entendem que há empresas que são sim mais frágeis do que outras, e essas empresas mais frágeis, elas são consideradas empresas vulneráveis e em determinadas situações elas podem ser equiparadas aos consumidores para receberem o tratamento privilegiado ou diferenciado que o Código de Defesa do Consumidor lhes possibilita. Então já vimos a transparência, já vimos a vulnerabilidade. E o terceiro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da intervenção estatal, que abrange o princípio do protecionismo e o princípio do imperativo da ordem pública, de ordem pública e interesse social. O que quer dizer isso, Zé Augusto? Você disse que ia descomplicar. Isso não é complicado, apesar dos nomes longos, né? O princípio do protecionismo diz que a lei que trata de direitos do consumidor, ela é uma lei protecionista. A gente muitas vezes escuta isso, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor protege demais o consumidor. Protege e não esconde isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz logo no título da lei, que é a chamada ementa, diz: esta lei estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. Então, se é uma lei que estabelece normas de proteção e defesa, é uma lei protecionista, sim. Daí esse princípio do protecionismo e nós precisarmos interpretar as normas de defesa do consumidor sempre tendo em mente essa proteção que o Estado deve dar aos consumidores, defendendo sempre dentro da lei, obviamente, até porque é um imperativo constitucional, né? No inciso 32 do artigo 5º diz: o Estado promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei. Então, ele protege, defende o consumidor. E essa questão do imperativo de ordem pública e de interesse social, que o legislador, ao trazer a defesa do consumidor para a Constituição, ao estabelecer o Código de Defesa do Consumidor, ele disse que a vontade das pessoas que contratam, ou seja, do consumidor e do fornecedor, não podem se sobrepor, ou seja, não podem ser mais fortes do que a vontade da lei. Então, se alguém celebra um contrato, assina um contrato, mas naquele contrato existem cláusulas que ferem, que violam a defesa do consumidor, que violam o direito do consumidor, algum direito do consumidor,
essa cláusula contratual ela não é válida. Mas, Augusto, o contrato não está assinado? E não tem aquele negócio que diz que o contrato faz lei entre as partes? Sim, os antigos romanos diziam isso. Mas, atualmente, essa vontade das partes precisa estar também de acordo com a vontade da lei. Se a vontade das partes fere a vontade da lei, o interesse da sociedade é no sentido de que a lei prevaleça e não a vontade do fornecedor, e muito menos do consumidor. E o princípio da harmonia. A gente, harmonia, equilíbrio, toda a relação de consumo ela já nasce essencialmente desequilibrada. Até por conta daquela vulnerabilidade que a gente falava antes, né? O fornecedor, ele sempre está numa posição de vantagem com relação ao consumidor. Não importa que o consumidor seja um multimilionário, mas o multimilionário contratou o serviço de um eletricista. E o serviço do eletricista pode sair errado, pode queimar algum eletrodoméstico ou vários eletrodomésticos na casa daquele multimilionário. O multimilionário pode levar um carro, o seu carro automóvel de último tipo e caríssimo para consertar, e o conserto não sair que preste. E ele tem que voltar e voltar e voltar. Então, a vantagem que ele tem financeira não é suficiente para ultrapassar a vulnerabilidade dele com relação a certos fornecedores. Então, toda a relação de consumo ela nasce desequilibrada. E a lei vem tentar, através daquela intervenção, daquele protecionismo, vem tentar trazer um equilíbrio para essas partes, trazer uma harmonia para a relação de consumo. Então, se vem uma lei ou uma prática, uma atitude, um fato que provoca um desequilíbrio ainda maior, que quebra a harmonia que foi até de maneira artificial procurada ser construída por parte do Código de Defesa do Consumidor, essa prática, essa norma, essa atitude, ela está à margem da defesa do consumidor, ela fere o direito do consumidor e ela precisa ser afastada por ofender o princípio da harmonia. O princípio da harmonia que tem muito a ver com o princípio da boa-fé objetiva também, né? Boa-fé objetiva tem a ver com transparência, também com aquele primeiro princípio que a gente mencionou no início da nossa conversa. O que é boa-fé? A boa-fé, e a boa-fé comumente conhecida por nós, é a boa-fé subjetiva. É o quê? Eu estou de boa-fé, eu estava de boa-fé, ou seja, eu não acreditava, eu achava que não estava causando mal a ninguém, eu achava que não estava ofendendo o direito de ninguém, eu achava que não estava prejudicando ninguém. E vem você me dizer que eu estou prejudicando alguém, algum consumidor. Mas eu não tenho essa impressão. Não interessa. Por quê? Porque o que interessa ao Código de Defesa do Consumidor, entrando aqui meu amigo Edísio Souto Neto, promotor de justiça no Rio Grande do Norte, grande flamenguista enrustido, né, que se faz passar por vascaíno, mas na verdade a gente sabe que bate um coração rubro-negro aí em Edísio Neto, minha ex-aluna querida Luciana Tavares também, minha prima Elizabeth, todos vulneráveis, né? E essa boa-fé objetiva, ela precisa de algo mais do que a boa-fé subjetiva. Então, na subjetiva, o sujeito acredita que não está ofendendo o direito de ninguém. Mas o Código de Defesa do Consumidor exige a boa-fé objetiva, ou seja, ele precisa efetivamente não
estar ferindo o direito de ninguém. Ele precisa estar agindo em consonância com a lei. Um exemplo que eu trago aconteceu chegou a Promotoria de Defesa do Consumidor de Natal há alguns anos. O PROCON estava fazendo a fiscalização numa loja de tintas, materiais de ferragem, etc., materiais de construção, e ao chegar se deparou com uma pilha enorme daqueles latões de 20 litros de tinta e uma placa dizendo o seguinte: promoção, tinta vencida de, vamos supor, não lembro mais os valores, mas de R$100 por 75. E eles autuaram o dono da loja e mandaram para a promotoria, porque em tese há um crime aí que é um crime previsto no artigo 7º, inciso 7º da Lei 8.137 de 1990, que é, inciso 9º, perdão, do artigo 7º, que é vender, expor à venda ou ter em depósito para vender produto impróprio para o consumo. E de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, produto impróprio para o consumo é um dos tipos de produto impróprio para o consumo é o produto fora do prazo de validade. Então, em tese, o que aquele cidadão estava fazendo era crime e o PROCON mandou para a promotoria. E qual foi a defesa do dono da loja, tanto no processo administrativo instaurado pelo PROCON, quanto na investigação instaurada pela Promotoria do Consumidor? Eu não sabia que não podia vender tinta vencida. E tanto é assim que no anúncio que eu fiz, ou seja, no cartaz que eu coloquei na minha loja, eu dizia promoção, tinta vencida. E ainda dei um desconto, porque a tinta estava vencida. Então esse cidadão, ele estava de boa fé subjetiva. Ele não estava querendo enganar o consumidor. Ele acreditava sinceramente, e eu acreditei nele, ele acreditava sinceramente que se ele dissesse que o produto estava na promoção porque estava vencido e desse um desconto, ele não estava fazendo nada errado. O problema é que a lei exige mais do que isso, exige que ele não venda o produto vencido. Então, é essa a boa-fé objetiva que o Código de Defesa do Consumidor exige. O princípio do equilíbrio das relações de consumo, né, tem a ver com aquela harmonia. O código ele pega a relação que é desequilibrada na sua origem e trata de igualar, de equilibrar os dois polos, fornecedor e consumidor. Ele busca reduzir a vulnerabilidade do consumidor através de uma série de medidas presentes na lei que lançam algumas responsabilidades sobre o fornecedor de modo a minimizar essa posição inferior que o consumidor possui. O princípio da educação e da informação. O código entende que o consumidor ele precisa ser educado sobre o que consome, como consome, por que consome, quando consome, quais são os seus direitos, quais são suas obrigações, quais são as restrições que existem para o exercício do seu direito. Essa educação para o consumo, ela pode ser feita tanto de maneira formal, nos bancos escolares, como de maneira informal, através de campanhas de empresas, de órgãos públicos, de órgãos de defesa do consumidor, ou essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela não deixa de ser um momento de educação para o consumo.
Princípio da qualidade, da segurança e da solução de conflitos por meios alternativos. O Código de Defesa do Consumidor se preocupa muito com a proteção à vida, à saúde e à segurança do consumidor. E parte dessa segurança diz respeito à qualidade do produto. Um produto de má qualidade, ele traz ou pode trazer maiores riscos à integridade física e à própria vida do consumidor, assim como um produto ele pode trazer menos risco quando é fabricado com mais qualidade, né? Então, essa qualidade, essa preocupação com a segurança são princípios que norteiam as relações de consumo, porque são bases também da proteção do consumidor. E tem muito a ver também com a vulnerabilidade dele. A gente não sabe perfeitamente qual é a qualidade efetiva de determinado produto até que a gente compra, até que a gente usa, né? Até que a gente se depara muitas vezes com um problema resultante do uso, do emprego desse produto. Então, o código exige sim que os produtos que sejam ofertados no mercado de consumo sejam seguros e tenham qualidade. Sobre isso dá para a gente conversar muito em outra live, inclusive, né? E também o código preza pela solução de conflitos por meios alternativos. Ele acredita que nem todo conflito. Um beijo para minha esposa Claudinha, acabou de botar para dormir nosso filho José Neto. O código, portanto, ele pretende estimular a solução pacífica de conflitos sem que se recorra ao poder judiciário diante de determinadas situações. Essa solução ela passa, por exemplo, pelo uso da ferramenta consumidor.gov.br, que é gerida, né, pela Secretaria Nacional do Consumidor, subordinada ao Ministério da Justiça, e a ela acorrem os fornecedores que querem e os consumidores vão lá, registram suas reclamações, as empresas têm 15 dias para dar uma resposta e o índice de solução desses conflitos é superior a 80%. Eu já precisei recorrer várias vezes a essa ferramenta, né? Acho que 4 ou 5 vezes. Essa semana mesmo eu consegui resolver um problema com a PayPal através do consumidor.gov, usando esse princípio da solução de conflitos por meios alternativos. Isso não quer dizer que você precise abrir mão do seu direito de consumidor, que você deixe de brigar. Obrigado, Alexandre Ramos. Que você deixe de brigar pelo seu direito de consumidor, né? A gente tem um autor de um dos livros dessa coleção da Mizuno, que é coautor do Resumo de Direito Ambiental, o doutor Rafael Silvestre Kuskowski, que é promotor de justiça no estado do Sergipe, que não leva desaforo para casa e, vez por outra, está demandando contra fornecedores que, de forma atrevida e descabida, ofendem seus direitos. E Rafael parece que tem um para-raio para esse tipo de confusão e, vez por outra, ganha ações e indenizações em razão das ofensas que lhe são praticadas. Um abraço, Ariane. Princípio da proibição e repressão de abusos. Esse princípio ele dá sustentação a todo o resto do código também, né? Porque de nada adianta o código dizer, você não pode ferir a vulnerabilidade do consumidor, você não pode ofender a sua saúde, a sua segurança, você precisa ser transparente, você precisa agir com boa fé objetiva, se ele não traz instrumentos para reprimir ou punir aqueles fornecedores
que violem os direitos dos consumidores, que atuem à margem dos princípios que norteiam o código. Então, o código estabelece que no inciso 6º do artigo 4º, ele diz que faz parte da Política Nacional de Defesa do Consumidor a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. O código aí ele entra também naquela questão da proteção do direito de autor, do segredo industrial, das marcas e patentes, de maneira que primeiro ele fala todo abuso deve ser coibido, inclusive os abusos praticados através desses fornecedores ou através dos artifícios que os fornecedores usam para falsificar produtos que são ofertados aos consumidores. Obrigado, Rafael. Obrigado, Kilvia. Caminhando já para o final da nossa live, que ela precisa ter 50 minutos, 50 e alguns minutos, faltam só 2 princípios para a gente falar. Um deles é o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos. A gente sabe que o serviço público no Brasil, salvo algumas exceções, ele ainda precisa de muitas melhorias, né? E os serviços públicos que são individualizáveis, que são prestados diretamente pelo poder público através de concessionários, de autorizatários, eles estão dentro do Código de Defesa do Consumidor e precisam ser prestados de maneira racional, precisam estar melhores a cada dia, precisam ser prestados de maneira adequada, como qualquer outro serviço. Não é porque ele é um serviço público que ele pode ter uma qualidade inferior a um serviço privado, de modo algum. E apesar de a gente não ter atingido ainda em muitos serviços esse nível de qualidade ideal, ela sempre deve ser buscada pelo fornecedor desse serviço público e deve ser também exigido pelo consumidor. Princípio do estudo constante das modificações do mercado. O mercado ele é mutável, mutante, ele está se alterando a todo momento. Algumas alterações acontecem de maneira pausada, devagar, lenta, e outras alterações vêm de chofre, vêm de repente, vêm de maneira brusca, como por exemplo, a gente já falava nisso em lives anteriores, né? A explosão dos serviços e fornecimento de produtos online via plataformas as mais diversas em razão da pandemia, do isolamento social. Muitas empresas elas foram empurradas para o mundo digital pela pandemia. Foi uma mudança no mercado de consumo que veio na esteira dos aplicativos de entrega. Mudanças, o Uber, o iFood, o Airbnb, são mudanças que aconteceram recentemente no mercado de consumo e a legislação precisa estar atenta a isso. É claro que você não vai mudar o Código de Defesa do Consumidor porque surgiu um Airbnb, porque surgiu um Uber, porque surgiu um iFood e os serviços similares a eles. Mas a gente precisa adaptar as nossas interpretações para essa nova realidade, ou essas novas realidades. Então, o Código defende que deve existir um estudo constante dessas alterações no mercado para que seja também constante a proteção ao consumidor.
Um beijo para minha mãe querida que está aí assistindo também. A família é grande, bem que ajuda aqui a aumentar o público da live, né? Então, gente, esses eram os princípios que eu queria trazer para vocês, né? Que eles norteiam todo o Código de Defesa do Consumidor, que eles orientam as relações de consumo. Eles, meu primo Sanderson Leles, abraço Sanderson, e devem estar na mente de todos os fornecedores na hora em que eles praticam seus atos de fornecimento para com os consumidores, deve estar na mente dos consumidores na hora de exigirem o cumprimento do código e saberem se realmente aquilo que eles exigem é um direito deles, e também na mente dos responsáveis pelos órgãos estatais de proteção e defesa do consumidor, dos responsáveis pelo poder legislativo, pelo poder executivo de maneira geral. Por quê? E obviamente dos julgadores, porque muitas vezes a solução não está ostensivamente presente no Código de Defesa do Consumidor, mas se você lança mão de algum ou de alguns desses princípios, você consegue uma solução justa, de acordo com a vontade do legislador, de acordo com o que é o correto. Rafael Ploss, da JH Mizuno, pediu para dizer para vocês que está valendo um cupom relâmpago em todo o site da editora JH Mizuno, né? Todo o site está com desconto especial de 10%. Você utiliza no fechamento da sua compra esse código C de casa, 165, e esse desconto vai ser aplicado independentemente dos descontos, do desconto padrão que está hoje lá no site, que é 15% para pagamento à vista e 10% para pagamentos parcelados. Então você tem os 15% do pagamento à vista e mais 10% desse cupom relâmpago, que tem prazo de validade, tá, gente? Ele vale só até amanhã, dia 3 de julho, sexta-feira, até o meio-dia. Quer dizer, você tem até amanhã, meio-dia, para comprar com esse desconto a mais, esse desconto extra de 10%, lançando esse cupom C de casa 165. Obrigado, Rafael, por esse desconto relâmpago, esse cupom relâmpago. E lembrando também, Rafael pediu para lembrar que já está em pré-venda o nosso resumo de direito do consumidor, né? Nessa obra de tem 200, quase 300 páginas, eu acho. Nós temos um resumo dessa minha trajetória de 30 anos de promotor de justiça, de 20 e tantos anos de promotor de defesa do consumidor, que eu acredito que vai auxiliar muito a quem quer adentrar nesse mundo do direito do consumidor, seja como preparação para concurso, seja estudando o direito do consumidor na graduação, seja empresário que quer saber mais sobre as relações de consumo que ele pratica todos os dias, seja para o consumidor, porque a gente, como eu falei no começo, a gente abordou de uma maneira mais leve, de uma maneira mais acessível essa temática, né? Um beijo para minha mãe. Eu pensei que eu já tivesse saudado a minha mãe, minha santa mãezinha que está aqui presente. Agradecer a vocês que ficaram aqui até agora, nos acompanharam em mais essa live. Agradecer mais uma vez o convite da JH Mizuno. Um abraço para Direito Criminal, que ainda ajuda a muitos a estudar e se preparar. Olímpio Guarani, um Leão do Norte, Bravio, que nos honra com sua presença também. Gente,
Espero poder revê-los aqui nesse canal, meu cunhado Paulo Martorelli também. Espero revê-los nesse canal em mais uma live. Mari Cunha Pérez, minha mentora, minha filha, grande artífice da melhora do ser humano. Beijo, Rebeca, minha sobrinha. Tá dizendo que minha mãe tá aí assistindo. Beijo, mãe. A benção, mãe. Gente, até a próxima. Se cuidem. Boa noite. Fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez. Beijos. Abraço, Galdino.